Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus ao seu coração. É uma alegria estar de volta. Lembrando que no último dia 15 de julho, nossa Igreja Holiness completou 100 anos de existência, de história aqui no Brasil. E nós tivemos um vídeo que foi enviado. Nós disparamos esse vídeo para muitas e muitas pessoas, não só da denominação, mas outros irmãos em Cristo espalhados pelo Brasil e fora do Brasil, que tiveram contato com o vídeo gravado pelo presidente Eduardo Goya, onde ele então brevemente traz à tona essa data e relembra a missão que teve início quando o pastor Takeo Monobi desembarcou no Brasil no dia 15 de julho de 1925. É uma longa história e a história continua e nós fazemos parte dela. Amém? Isso é um privilégio. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês. O Espírito Santo conduziu-me novamente para esse texto de Atos. Quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza. Atos no capítulo 2, versos 42 ao 47. Um texto escrito por Lucas, que narra o nascimento da igreja em Jerusalém no dia de Pentecostes. Eu fiquei pensando que quando Deus chama a atenção para um assunto ou um tema mais de uma vez, é porque Ele quer ensinar e tratar coisas específicas em relação à igreja. E fiquei pensando que Ele quer nos levar a perceber e a enxergar realidades que talvez nós não temos enxergado ou percebido ao longo da caminhada. E também, certamente, Deus quer nos ensinar a colocar em prática tudo aquilo que Ele tem trazido aos nossos corações, tudo aquilo que Ele tem ministrado aos nossos corações. E de fato não faz sentido uma fé simplesmente abstrata, uma fé ilusória, ou uma fé, isso não é fé. Mas de fato a palavra de Deus, ela nos coloca, se você olhar para as Escrituras, é isso que você vai aprender ao longo das Escrituras, que a fé e a palavra de Deus, ela nos coloca, ela nos conecta num caminho prático, irmãos, num caminho de ação. E quando eu olho para o livro de Atos, eu acho que eu já mencionei isso aqui anteriormente, o que eu vejo é uma igreja em movimento. É uma igreja cujo movimento teve início, eu vou falar daqui a pouquinho aqui sobre isso na introdução, a partir de uma realidade extraordinária. Só que essa realidade extraordinária, ela não ficou presa na história. Ela é uma realidade que continua real para a igreja hoje, nos nossos dias. Mas nós precisamos abrir os olhos e perceber o agir e o movimento que Deus quer fazer nesse tempo presente, através de sua igreja. Amém? Então eu quero ler o texto com vocês, Atos 2, 42 ao 47, na NVI foi registrado assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um
conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Esse é o texto. Dá mais um enter. Eu acho que eu selecionei ali algumas ênfases que eu vou trabalhar nessa mensagem. Isso. Os 4 exercícios. Hoje eu quero que definiram a prática da igreja e contribuiu para a sua formação e crescimento nos primeiros anos de existência. E hoje eu vou trabalhar então esses 2 pontos, esses 2 exercícios. Primeiro, o ensino dos apóstolos e depois a comunhão. E na próxima mensagem, próximo domingo, se Deus assim permitir, eu vou trabalhar com ênfase os outros 2 exercícios, o partir do pão e as orações. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, dá uma olhada de novo, eu sei que nós lemos agora juntos, mas volte o seu olhar para esse texto novamente, porque quando nós olhamos para esse texto, quase sempre passa despercebido aos nossos olhos uma realidade extraordinária. Comentei agora há pouco. E essa realidade, ela não só é extraordinária, como também ela é essencial para compreendermos as características ou a prática, os exercícios que definiram a identidade e as ações da igreja no primeiro século, ou nos seus primeiros anos aí de existência. Uma igreja que, por sinal, quando nós olhamos, nós enxergamos um retrato, e nós vamos ver esse retrato se repetindo ao longo do Novo Testamento, não um retrato de uma igreja perfeita, porque a igreja, ela está caminhando para a perfeição, mas um retrato de uma igreja envolvente. Isso me chama muita atenção quando eu estudo o livro de Atos. E eu confesso para vocês que, particularmente, toda vez que eu estudo esse livro, eu sou encorajado. Porque eu sou levado a algumas compreensões e entendimentos que abram os meus olhos para alguma realidade quando o assunto é igreja. E um deles é esse: eu vejo uma igreja não perfeita, mas que está caminhando para a perfeição. Eu vejo uma igreja vivendo no tempo e na história 2 momentos significativos. O momento que Cristo já veio, Ele esteve entre nós, Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e o momento da sua segunda vinda. Ou seja, a igreja vive um tempo na história de transição. Antes, depois de Cristo e na sua segunda vinda, que nós inclusive aguardamos com expectativa. E então eu vejo esse retrato de uma igreja caminhando para a perfeição, mas ao mesmo tempo uma igreja envolvente, uma igreja contagiante nos seus primeiros anos de vida. E essa realidade trata-se, quando nós olhamos para o texto, de uma promessa de Deus. E essa promessa, irmãos, abra sua Bíblia, volte aí um pouquinho, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, eu quero fazer a leitura desse texto, porque ele mantém correlação direta com o texto de Atos. Lucas 24. Verso 49. Essa realidade, ela trata-se de uma promessa de Deus, e essa promessa
foi registrada anteriormente por Lucas, está aqui, nós vamos ler esse texto. E aqui em Atos, olha que interessante, Lucas está relembrando o que ele já havia escrito lá no seu evangelho. Lucas 24, 49 está escrito assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Essas são palavras do Senhor Jesus, depois da sua ressurreição. Ele então se encontra com os discípulos em dois momentos. Se você for olhar o contexto, eu vou passar rapidinho. Você vai perceber que Jesus faz uma caminhada junto com dois discípulos a caminho de Emaús. Lembra dessa narrativa? Um deles, inclusive, chamado Cleopas, Lucas registra. Tenham cuidado até de registrar o nome desse discípulo. Eles saem de Jerusalém e eles estão a caminho de um povoado que ficava mais ou menos uns 12, 13 quilômetros de Jerusalém, um povoado chamado Emaús, e eles estão a caminho desse vilarejo. E a caminhada deles, quando nós olhamos para o texto, é uma caminhada triste. É uma caminhada onde eles estão carregando e conversando entre si, um momento muito marcante, triste, tratando-se dos discípulos de Jesus, porque eles estão falando justamente da morte do Senhor Jesus. E o texto diz que Jesus se coloca ao lado deles e caminha com eles. E durante o caminho, Jesus faz de conta, é interessante isso, ele faz de conta que não sabia de nada. E durante a conversa, eles então começam a relatar, e no processo aqui da conversa e da caminhada, chega um momento que Jesus faz como quem vai adiante. E eles então o convidam: fica conosco, o dia já vai se findar, a noite logo vem, e Jesus fica com eles. E o texto diz que durante toda a caminhada eles foram impedidos de reconhecer que era o Senhor Jesus ressurreto. Mas no momento da mesa, do partilhar o pão, o texto diz que os olhos deles se abrem e eles reconhecem Jesus. Mas Jesus desaparece da vista deles. Esse é o primeiro momento. E o segundo momento, então, é quando Jesus se apresenta diante dos seus discípulos, e eles estão assustados, com medo do regimento romano que havia acabado de crucificar o mestre deles. Jesus se apresenta no meio deles, com um anúncio que naquele momento eu fico pensando, como foi confortante ao coração dos discípulos, porque Jesus se apresenta e diz: paz seja convosco. Eles se assustam, pensando que estava vendo um espírito, mas Jesus diz: olha, sou eu. Um espírito não tem carne e osso, como vocês estão vendo que eu tenho. E para fechar, para não deixar dúvidas mesmo, Jesus pede um pedaço de: vocês têm alguma coisa para comer aí? E eles dão um pedaço de peixe assado, e Jesus come o peixe assado na presença deles. Esse é o momento, irmãos, dois momentos que marcam a aparição do Senhor Jesus após a sua ressurreição. E Lucas está relembrando isso. E nessa promessa, nas palavras de Jesus, que foi registrada por Lucas no seu evangelho, agora está sendo relembrada, em Atos capítulo 1, volta de novo para Atos, olha o versículo 4 e 5. Atos 1, 4 e 5. Aqui está a promessa que Lucas está relembrando. Atos 1, 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, ou em água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aqui, irmãos, está a promessa.
Essa é o fato, esse é a realidade extraordinária que eu mencionei agora há pouco. E quando eu estava pensando nisso, uma das coisas que veio no meu coração, que o Espírito Santo ministrou forte no meu coração, e até então eu não tinha pensado com tanta ênfase nisso, é que a igreja, ela nasceu sob uma promessa de Deus. E essa promessa de Deus, irmãos, ela se cumpriu. No dia de Pentecostes, nós conhecemos o texto. Eles estavam reunidos no cenáculo, mais ou menos ali, cerca de 120 pessoas. E naquele dia, naquele exato momento, o Espírito Santo veio sobre aqueles discípulos. Essa realidade marcou o início de um novo tempo na história da igreja. Porque agora o próprio Espírito Santo de Deus, promessa que Deus havia feito lá atrás, lá através do profeta Joel, no capítulo 2, lembra? Há mais ou menos 700 anos, antes da aparição de Cristo, agora estava se cumprindo. E aqueles discípulos de Jesus estavam reunidos naquele dia, orando, estavam em Jerusalém, e estavam aguardando a promessa de Deus. E foi naquele dia que a promessa se cumpriu. E o Espírito Santo passou a habitar na vida dos discípulos de Jesus. Essa é a promessa de Deus. E isso mostra para nós, irmãos, que a igreja, ela tem uma marca, ela tem uma identidade divina. Embora nós estamos no mundo, a igreja tem essa dupla realidade, uma realidade celestial, mas também uma realidade terrena. A realidade que nós buscamos a perfeição, nós ainda não somos perfeitos, mas estamos no caminho da perfeição. E quando o Espírito Santo então vem, ele passa a habitar. E o texto diz que nós fomos, aqueles cristãos e nós que cremos em Jesus, fomos batizados com o Espírito Santo. A igreja nasce sob uma promessa de Deus. E nas palavras do Senhor Jesus, aqui registrada por Lucas no seu evangelho, ele diz: olha, vocês serão revestidos do poder do alto. E uma das coisas que nós temos trabalhado ao longo dessas semanas aí, ao longo desses 2 meses praticamente, talvez um pouco mais, é que nós como igreja, irmãos, precisamos compreender qual é a razão, qual é o sentido, por que o Espírito Santo veio naquele dia de Pentecostes e habitou na vida daqueles crentes, daqueles cristãos, e por que o Espírito Santo habita em nós. Por que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, após a sua ressurreição, que eles deveriam aguardar a promessa? E essa promessa seria que nós receberíamos a presença do Espírito, que nós seríamos revestidos com o poder do Espírito. E a grande questão para nós é compreendermos a razão desse poder que habita em cada um de nós. E nós falamos ao longo dessas semanas que esse poder do Espírito é para testemunharmos para o mundo que o nosso Senhor Jesus vive. Amém? Esse é o nosso testemunho, irmãos. A igreja não precisa inventar um novo testemunho. Esse é o testemunho que deve ecoar pelo tempo. Esse é o testemunho que deve proceder dos meus lábios, dos seus lábios. Esse é o testemunho que deve ficar no nosso coração ao longo da nossa trajetória cristã. E é o testemunho que nós, como igreja, anunciamos no mundo, que o nosso Jesus vive. Esse poder também é para pregarmos arrependimento, para o perdão dos pecados em todas as nações. Foi isso que Jesus disse para os seus discípulos após a sua ressurreição, que eles receberiam esse poder para pregar arrependimento, para o perdão dos pecados a todas as nações do mundo.
E quando nós lemos o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 24 ainda, dos versos 33 em diante, nós vamos perceber que o testemunho começou entre os discípulos em Jerusalém. Só que o testemunho não ficou confinado ali, irmãos. Esse testemunho se espalhou por todo o mundo. Nós vimos anteriormente, após a morte de Estevão, a igreja então se dispersa. E essa dispersão, que é registrada por Lucas no livro de Atos, nos mostra que houve uma movimentação necessária da igreja. E quando a igreja então se movimenta, ela se movimenta anunciando o Evangelho, as boas novas em Cristo, o Senhor e Salvador, a toda aquela região. E esse testemunho que começa entre os discípulos em Jerusalém, ele se espalha por todo o mundo. E aqui tem uma grande lição para nós, como igreja, nesse tempo. O testemunho de Cristo não pode ficar restrito e confinado a nós, irmãos. Nós precisamos sair, como a igreja saiu, e nós precisamos anunciar Jesus, anunciar que Ele vive, anunciar que Ele veio para nos resgatar, anunciar que Ele veio para nos salvar, anunciar que Ele é a esperança para um mundo sem esperança, que Ele é a salvação para pessoas perdidas, assim como eu estava perdido um dia, e assim como você estava perdido. Esse poder é para a igreja anunciar que Jesus vive e que Ele é a salvação do mundo. Amém? Esse é o nosso testemunho. Esse é o testemunho que você precisa continuar afirmando e anunciando na sua casa, no seu trabalho, nos seus círculos de relacionamento. Esse é o testemunho da igreja. O Espírito Santo também, irmãos, me disse, nesse tempo de leitura e de meditação na palavra de Deus, que a igreja, e isso eu confesso para vocês que chamou muito a minha atenção, que a igreja tem muita facilidade para se distanciar do que é essencial e se aventurar em novas ondas que vão se apresentando ao longo do caminho. Eu confesso para vocês que quando o Espírito Santo me disse isso, eu fiquei pensando, o que será que Ele quer me dizer? O que será que eu preciso perceber a partir do que o Espírito Santo está dizendo? E essas ondas, irmãos, são ondas passageiras. Ondas que não se sustentam por não fazerem parte do movimento do Espírito Santo. E nós como igreja, irmãos, isso não é uma crítica pessoal, não é isso. Eu não estou no púlpito para criticar as ações da igreja, pelo contrário, estou aqui para anunciar a palavra de Deus com coragem a partir do que Ele me ministrou no meu coração. Mas essas ondas, elas são passageiras. São ondas que não se sustentam por não fazerem parte do movimento do Espírito. E eu fiquei pensando que ao longo da história, movimentos vão surgindo. E nesse tempo presente, irmãos, parece que esses movimentos surgem a todo instante, tentando nos afastar daquilo, da prática essencial que define a identidade da igreja. E eu fiquei pensando que esses movimentos podem até desconfigurar a identidade da igreja. Mas quando eu olho para o livro de Atos, desse texto que nós lemos, que marca, que traz um retrato do início da igreja nos seus primeiros anos, eu vejo, irmãos, uma igreja focada. Nós vamos ver aqui ao longo dessas duas mensagens 4 marcas, 4 exercícios que definiram a identidade, que definiram, olha só, que contribuiu para definir a formação e o crescimento da igreja. E nós precisamos, irmãos, tomar cuidado
abrir os nossos olhos, estarmos ligados com a palavra de Deus e percebermos quais são os movimentos que o Espírito Santo está nos conduzindo e quais não são os movimentos legítimos do Espírito. Porque ondas vêm e vão, movimentos vão surgindo ao longo do tempo, movimentos, irmãos, inclusive impulsionados por homens, que muitas vezes são egoístas, orgulhosos, mal intencionados, e se nós não tomarmos cuidado, nós somos arrastados por essas ondas, que não se sustentam, porque não fazem parte do mover do Espírito. E eu fiquei pensando nesse ponto, que é a presença e o mover do Espírito, que promove uma igreja saudável e relevante. É isso, irmãos, quando eu olho para o livro de Atos, nesse início de registro que nós lemos, é isso que eu vejo. Uma igreja corajosa. Esses dias conversando com um amigo, uma igreja relevante, contagiante. Eu estava dizendo para ele que, inclusive lembrando do texto de Atos, que a igreja movida pelo Espírito é uma igreja imparável. É uma igreja contagiante. É uma igreja, irmãos, relevante na sociedade que ela vive, que ela está inserida. Porque é o Espírito Santo, é a presença dele, é o mover dele que promove saúde dentro da igreja e fora dela. Irmãos, quando nós somos movidos, preste atenção nisso, quando nós somos cheios do Espírito, quando nós somos movidos pelo Espírito, nós nos tornamos uma comunidade de amor, não de rivalidade. Quando nós somos cheios do Espírito, nós nos tornamos uma comunidade de serviço. Uma comunidade que serve uns aos outros aqui dentro, mas que está preocupada e serve os outros que estão lá fora. É impressionante. Quando eu leio esse texto, lá no finalzinho, eu vou comentar disso na próxima semana. É impressionante. Quando a igreja é cheia do Espírito, ela chama a atenção não só dos de dentro, mas ela chama a atenção dos de fora. E lá no verso 47, o texto diz que aquela comunidade de discípulos, aquela igreja que estava nascendo, ela ganhou a simpatia de todo o povo. E eu fiquei pensando, dentre as coisas que eu penso, quando eu olho para esse texto, é que qual é o nível de simpatia que a igreja promove aos que estão lá fora? Já pensou nisso? Mas o fato é, irmãos, que é a presença e o mover do Espírito que nos move. Também fiquei pensando que os exercícios que normalmente envolvem disciplina, dedicação e perseverança, e que definiu aqui as ações primordiais da igreja, muitas vezes, eu digo isso com tristeza, não são encarados com a devida importância pela maioria dos cristãos, ou por uma parte dos cristãos. Nós precisamos, irmãos, se nós estamos cansados de ouvir isso, parece que é uma tecla já muito batida durante as pregações e os ensinos, nós estamos cansados de ouvir sobre a importância da oração, é ou não é? Nós estamos cansados, às vezes, irmãos, de ouvir sobre a importância do estudo bíblico, do estudo mais aprofundado da palavra de Deus, e a importância que isso tem no desenvolvimento da nossa fé cristã. Eu costumo dizer nos estudos bíblicos que faço, que a leitura da palavra e a oração é o arroz e feijão do nosso dia a dia. É o alimento básico e necessário para todos nós crescermos e nos desenvolvermos na fé.
Mas quando nós olhamos para a prática disso, irmãos, nós vemos ainda, infelizmente, uma igreja patinando. Nós vemos ainda, por exemplo, eu falei disso aqui anteriormente, um tempo atrás, que a reunião de oração ainda continua sendo a menos frequentada nas igrejas. Seja a igreja de grande, médio ou pequeno porte. E que a leitura e o estudo da palavra são essenciais, indispensáveis para todos nós, irmãos. Dá para crescer sem o arroz e feijão? Dá para crescer na linguagem de Pedro, do apóstolo Pedro na sua carta, quando ele usa a expressão leite genuíno, fazendo uma referência à palavra de Deus. E depois o apóstolo Paulo, na sua carta, vai escrever que nós precisamos, quando nós vamos crescendo e amadurecendo na fé, nós precisamos ser desmamados. Nós deixamos o leite, que é o alimento básico, elementar para qualquer um se desenvolver, e nós passamos a comer arroz, feijão e carne, feijoada, sustância, comida consistente. E quando eu lembro disso, irmãos, eu também lembro que esse leite e essa comida com sustância está mostrando para nós que há uma diferença, que há um processo de crescimento na vida de todos nós. Que nós precisamos crescer. Que não dá para a igreja ser um berçário para sempre. Mas que num determinado fase da nossa caminhada com Cristo, nós precisamos amadurecer. E conforme nós caminhamos e amadurecemos, na fé nós deixamos o que é elementar, nós deixamos o que é básico, e passamos a se alimentar de comida com sustância. Começamos a nos aprofundar na palavra, a extrair dela aquilo que ela tem de mais profundo e substancial. Porque é isso que vai garantir o seu crescimento, o meu crescimento e o nosso crescimento. Amém? É isso, irmãos. Então não dá para nós, por mais gostoso que seja a fase da infância, não dá, irmãos, para nós ficarmos parados no tempo. E eu me entristeço quando toco nesse ponto, porque eu, caminhando por aí, vendo ao longo da caminhada pastoral, quantas pessoas que estão na igreja há tantos anos, mas falta maturidade, falta crescimento, falta avançar no processo de crescimento e maturidade espiritual. E tem uma coisa, irmãos, que nós também não podemos esquecer, é que a responsabilidade de crescer e de amadurecer na fé é de todos nós. Eu sempre falo que, usando o exemplo dos pais e dos filhos que estão dentro da igreja, eu sempre falo que os pais não podem terceirizar o ensino da palavra de Deus aos seus filhos para a igreja. Porque isso é uma responsabilidade dos pais dentro de casa. Só que muitas vezes, irmãos, nós não só terceirizamos esse trabalho, essa responsabilidade para a igreja, como nós muitas vezes corremos o risco de reclamar da igreja. Quando a igreja não desenvolve esse tipo de tarefa, esse tipo de trabalho com as crianças. Mas o fato é que a responsabilidade de crescer é minha e sua. A responsabilidade de instruir os nossos filhos, os nossos netos, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade na fé cristã, é nossa, é minha, é sua. Nós não podemos terceirizar isso, irmãos.
A responsabilidade, eu falei disso aqui semanas atrás, a responsabilidade de entrar no quarto, de fechar a sua porta, de dobrar os joelhos, de buscar o Senhor em oração, de ler a palavra, de meditar na palavra, de se alimentar dela todos os dias, é minha e sua. Não dá, irmãos, para vivermos de um sermão dominical, ainda que esse sermão seja um banquete para nós. Não é verdade? Nós vivemos aqui dias maravilhosos, semanas atrás, com a conferência sobre mente transformada. Que tempo precioso, irmãos. Não é mesmo? Que maravilha. Como é gostoso nós estarmos juntos, nós sermos ministrados por Deus, nós sermos alimentados coletivamente. Irmãos, isso é uma bênção. Lá em Cuiabá nós vivenciamos dias assim especiais, de ajuntamento do povo de Deus, de sermos alimentados coletivamente, de adorarmos juntos. Irmãos, isso é maravilhoso, isso vai acrescentando e marcando a nossa trajetória. Mas o fato é que a vida ordinária, a vida cristã, ela acontece no ordinário. É no dia a dia que nós buscamos, é no dia a dia que nós nos alimentamos, é no dia a dia que nós crescemos, é no dia a dia que nós cuidamos uns dos outros. Porque de fato e de verdade não dá para viver de eventos. Os eventos são importantes, mas eles não são ordinários. Nós precisamos, como igreja, sermos humildes, irmãos. Nós precisamos de humildade para reconhecer as nossas deficiências e buscar, não só reconhecer, mas buscar em Deus por meio da oração, a desenvolver uma escuta sensível, a desenvolver uma postura, irmãos, de dependência total de Deus. Nós vivemos numa época, num contexto atual de tantos recursos, é ou não é? Principalmente na área tecnológica. E eu tenho conversado com alguns amigos aí, alguns deles relatam, até num tom de brincadeira, fala que hoje tem mais mídia na igreja, tem mais equipamentos tecnológicos do que membros, tem mais equipamentos tecnológicos do que a equipe de louvor. E nós conversamos, irmãos, e eu entendo que não há problema nisso. Pelo contrário, a igreja precisa fazer uso da tecnologia para propagar o evangelho. Isso é uma realidade. E nós vivemos num mundo, eu toquei num ponto, mas de tantos recursos disponíveis para nós. E muitas vezes, nós corremos o risco de desprezarmos a presença do Espírito Santo, quando na verdade, nós precisamos ser humildes para buscá-lo, irmãos. Porque a nossa dependência não está em coisas, a nossa dependência está em Deus. Amém? A nossa dependência, as coisas estão a serviço da igreja, irmãos. Não a igreja a serviço das coisas, da tecnologia, ou do que quer que seja. A nossa dependência como corpo de Cristo é de Deus. É do Espírito Santo. E quando eu olho para o livro de Atos, por exemplo, quando eu olho os registros das viagens missionárias do apóstolo Paulo, que foi passando e fundando igrejas, eu vejo, irmãos, discípulos, apóstolos, dependentes do Espírito Santo. Eu vejo uma igreja que orava, uma igreja que buscava, uma escuta sensível, e que quando escutava, colocava os pés no chão, na estrada, e se movia na direção de Deus. Como nós precisamos disso, irmãos. E aliando, já pensou? Aliar isso à tecnologia, aliar isso aos recursos abundantes que Deus tem nos dado. Imagina a proporção que o evangelho vai ganhar nesse mundo.
texto mostra para nós 4 exercícios, como eu disse, que definiram a prática da igreja e contribuiu também para a sua formação consistente e para o seu crescimento. E nessa oportunidade eu quero tocar em 2 desses exercícios. O primeiro é o ensino dos apóstolos. Eu já mencionei aqui também, a igreja quando nasce, preste atenção, ela tem o privilégio de ter os apóstolos para aprender aos seus pés. Sabe, irmãos, eu, quando olho para a minha trajetória cristã até aqui, pouco mais de 30 anos, eu sou muito grato a Deus. Eu não sei você, mas eu sou muito grato a Deus. Porque ao longo da minha formação, inclusive domingo passado, estive na igreja que eu nasci, na fé. Uma igreja, irmãos, que quase se fechou. Quase. Chegou um tempo que a igreja em Guararapes tinha 2, 3 membros. E ficou sem pastor residente. Quase se fechou. Mas lembra que eu disse que no início da mensagem, a igreja nasceu sob uma promessa. Promessa de quem? De homens? De estruturas, de denominação? É isso? Não. A igreja nasceu sob uma promessa de Deus. E tudo que nasce sob uma promessa de Deus, irmãos, sempre prevalece. E Deus foi acrescentando pessoas, aquela igreja foi trazendo pessoas, enviou pastor residente, e eu tive o privilégio, irmãos, de receber uma ótima formação teológica cristã, nos primeiros anos, da minha formação e crescimento espiritual. Irmãos, como isso faz diferença. E quando eu olho para essa igreja, eu vejo que era uma igreja, o texto diz, dedicada ao ensino dos apóstolos. E eu fico pensando que privilégio eles tiveram, porque eles tinham com eles, como mestres do ensino bíblico, os próprios apóstolos. E é interessante porque quando nós vemos o nascimento da igreja, Deus está abrindo uma escola. E já tinha nessa escola 3.000 matriculados. Lembra do texto na primeira pregação de Pedro? 3.000 se convertem e são inseridos no jardim de infância, no ABC da fé cristã, no início. E eles têm nesse início o privilégio de ter os apóstolos para transmitir o ensinamento bíblico. Isso é um privilégio, irmãos. Eu sou grato a Deus pelos pastores e líderes que cuidaram de mim. Eu sei que o alimento que eles transmitiram para mim com fidelidade nos primeiros anos da minha formação cristã foram essenciais para formar o meu caráter. E é por isso que eu estou aqui. Por isso, seja agradecido aos pastores e líderes que Deus tem colocado ao seu lado. Seja grato. Aqueles que Deus levanta ao longo da história para cuidar da sua alma. Irmãos, isso é um privilégio. E é isso que o texto diz. E eu fiquei pensando que a igreja é uma comunidade do ensino. O ensino faz parte do DNA da igreja, irmãos. Como é que nós podemos, eu fiquei pensando e lembrando de como é que nós podemos ao longo do caminho perder a essência da nossa própria identidade. Nós não podemos perder isso. O ensino faz parte do DNA da igreja. Irmãos, que privilégio é estudarmos juntos a palavra de Deus, é ou não é? Que privilégio nós termos como ponto de partida as escrituras reveladas a nós. E é legal no nosso grupo aqui de estudo bíblico na quarta-feira, que nós trazemos o texto como ponto de partida, sempre é assim.
E nós então abrimos e surgem os comentários a partir do texto. Tudo isso vai enriquecendo o estudo. Tudo isso vai contribuindo para o nosso crescimento e para a nossa formação espiritual. Isso é maravilhoso. Os primeiros discípulos, eles tinham fome e sede da palavra, irmãos. Eram pessoas, eu fiquei lembrando disso, que não estavam buscando experiências místicas com Cristo. Experiências momentâneas com Cristo, não era isso, irmão. O texto diz que eles eram dedicados ao ensino dos apóstolos. Uma outra característica que eu destaquei desse ponto é que o ensino dos apóstolos também foi marcado por fidelidade a respeito de Cristo. E nós, como igreja, irmãos, vou mencionar aqui 3 pontos do sermão de Pedro que define a essência do Evangelho. Vocês vão acompanhar comigo, mas eu fiquei pensando que a igreja, no seu ensino, ela precisa preservar a fidelidade de quem é Jesus e do que ele veio fazer nesse mundo. Nós não podemos negociar a palavra de Deus, irmãos. Nós não podemos abrir mão da verdade do Evangelho, custe o que custar. E essa realidade, dá uma olhada em Atos, lá no capítulo 2 ainda, só que dá um salto, olha só, lá no verso 22 até o 24, Atos 2, 22 ao 24, Pedro está destacando aqui, no início da sua pregação, vale lembrar rapidamente que a pregação dele, ela teve como propósito esclarecer justamente o batismo com o Espírito Santo naquele dia. Porque a multidão que estava ali, que foi se aglomerando, achou que fizeram uma interpretação equivocada do que estava acontecendo, achou que eles estavam embriagados. Atos capítulo 2, versos 22 a 24. Então é necessário que Pedro, como apóstolo, se levantasse naquele momento e desse uma explicação. E na sua pregação, olha que interessante, Pedro está definindo ali a essência do Evangelho. Primeiro, Jesus, olha só, foi aprovado por Deus por meio de milagres, maravilhas e sinais. Ou seja, os milagres e sinais que Jesus realizou atestaram a sua identidade. Alguns textos, eu vou citar, não vou entrar neles, vou ler só o último, mas alguns textos nos colocam nessa direção. Primeiro João capítulo 3, verso 1 e 2, quando Nicodemos, aquele fariseu, lembra? Reconhece essa realidade. E diz: mestre, ninguém pode realizar os sinais que realizas se Deus não estiver com ele. Também nós vemos que os discípulos reconheceram essa realidade em alguns momentos. Eu listei aqui Lucas 5, o momento daquela pesca milagrosa. Lembra? Que eles pescaram a noite inteira, não pegaram nada. E sob a palavra de Jesus acontece o milagre. Eles reconhecem nesse momento a autoridade, a identidade de Jesus como Filho de Deus. Mas o texto que eu quero ler está lá em Mateus capítulo 16, sei que é rápido de endereço, volta lá rapidinho. Mateus 16, esse texto é fantástico. Para fundamentar esse ponto que eu estou trazendo, Pedro recebe uma revelação do próprio Deus. Olha que coisa fantástica. Mateus 16, do 13 em diante. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, olha a resposta, presta atenção. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E aí Jesus aperta mais a pergunta, no 15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E no 17, Jesus responde: feliz é você, Simão, filho de Jonas,
porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Os sinais e milagres que Jesus realizou atesta a sua verdadeira identidade. Isso é maravilhoso. O segundo ponto da pregação de Pedro, vou passar rapidinho, o tempo está me apertando aqui. Jesus foi entregue por propósito determinado, olha só, e pré-conhecimento de Deus, ou seja, a sua morte já fazia parte do plano eterno de redenção de Deus. 1 Pedro 1, 18 ao 20, um dos textos mais fantásticos das Escrituras, vale a pena, eu quero ler esse texto com vocês, olha só, porque fundamenta esse ponto da pregação de Pedro. Olha só, 1 Pedro 1, 18 ao 20, Pedro está relembrando aos seus leitores o preço que Deus pagou pela sua vida. Ele vai dizer lá, olha, vocês foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Olha só, verso 18, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, escolhido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Olha só. E o terceiro ponto da pregação de Pedro, que traz a essência do Evangelho, nós falamos da morte e também precisamos falar da ressurreição de Jesus. Ele diz lá, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aleluia. Milagres, sinais, morte e ressurreição. 3 pontos resumem na pregação de Pedro a essência do Evangelho. É esse Cristo ressurreto que nós cremos, irmãos. É ou não é? E aí, a ressurreição de Cristo, nós lembramos que foi um acontecimento sem precedentes na história da humanidade. As mulheres que foram ao sepulcro primeiro, Maria Madalena, a outra Maria, os discípulos e muitas outras pessoas foram testemunhas desse fato. Mateus 28, Atos 1, 1 Coríntios 15, vai trazer a realidade da ressurreição de Jesus, que nos mostra, irmãos, que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Nós, um dia, essa é a expectativa dos discípulos de Jesus, nós um dia ressuscitaremos, porque a ressurreição de Cristo é a garantia da sua, da minha e da nossa ressurreição. Amém? E eu quero encerrar, irmãos. Também destaquei aqui, quero encerrar não, tem mais um ponto. Também destaquei, vou passar rapidinho, que Jesus ensinou nas sinagogas, na praia, ao ar livre. Jesus aproveitou cada oportunidade para pregar o reino de Deus, porque o ensino ocupou um espaço importante no ministério público de Jesus. E antes de encerrar, o segundo exercício que eu quero deixar para vocês é a comunhão. Esse é o segundo ponto, o segundo exercício que, quando nós olhamos para o texto, exige dedicação. Mas eu fiquei pensando que para praticarmos essa comunhão, para desenvolvermos essa característica, nós precisamos compreender o que significa comunhão, irmãos. E aí não tem jeito, a gente precisa recorrer para o idioma original que foi escrito no Novo Testamento, no grego. E aí é um exercício, dá trabalho, irmãos. Eu vou resumir para vocês. A palavra comunhão no grego é a palavra koinonia.
Olha para a pessoa que está do seu lado, para ajudar ela a lembrar, e fala assim para ela: koinonia. Koinoni, se for pegar o acento certinho, koinonia. E essa palavra, irmãos, no grego aqui no texto original, se refere, tem a ver com relação com alguém. Então a palavra comunhão, apresentada aqui no texto, ela mantém ligação, preste atenção nisso, ligação direta com relacionamento entre pessoas, mas não só entre pessoas, mas entre pessoas que mantêm algo em comum. O que nós mantemos em comum como discípulos de Jesus? Já parou para pensar? Essa pergunta, ela vai nos conduzir a um caminho profundo para entender isso. Eu vou resumir aqui e vou dizer para vocês que isso é muito significativo para nós, irmãos. Por quê? Porque a própria confissão de fé da Igreja Reformada e a Igreja Holiness, as igrejas reformadas aí, elas surgem dessa raiz da Reforma Protestante lá no século XVI. Lembra? Com Martinho Lutero. Nós que saímos dessa linha reformada, temos na nossa própria confissão de fé essa direção, porque nós cremos na Trindade divina. Nós cremos no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que você crê? Amém? Não mudou não, né? Não. Amém? É isso que eu creio. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a Bíblia vai nos ensinar, não dá para entrar aqui nesse curso porque é muita coisa. A Bíblia vai nos ensinar que esses três, Pai, Filho e Espírito, estão em comunhão plena desde a fundação, ou antes da fundação do mundo. Gênesis capítulo 1, verso 1, Gênesis 1, 26 e outros textos da Bíblia vai fornecer fundamento para esse ponto. E isso significa, irmãos, que a nossa comunhão, ela tem um ponto em comum. Qual é esse ponto em comum? Nós cremos no mesmo Deus, o único Deus que se manifesta em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É lógico que quando nós vamos olhar mais aprofundado para as Escrituras, nós vemos que esse é o ponto de partida daquilo que nós temos em comum. Aliás, é o ponto de partida, no meu ver, mais significativo que nós temos, porque nós cremos no mesmo Deus. E quando eu estava pensando nisso, eu fiquei lembrando também, irmãos, que essa realidade, ela é tão profunda, ou deveria ser encarada com tanta profundidade por nós, que nos levasse, nos norteasse, por exemplo, a tudo que nós pensamos e fazemos dentro e fora da igreja. Parte desse princípio, desse ponto em comum, de que nós cremos no mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito, e que essa comunhão que existe antes da fundação do mundo, é a comunhão que nós precisamos aprender a desenvolver entre nós. Uma comunhão de laços estreitos. Eu sei que isso, irmãos, mexe conosco e mexe comigo, porque isso vai nos colocar de fato num caminho de uma comunhão mais estreita, de uma comunhão mais profunda, no sentido de que tudo que nós pensamos e fazemos tem como base, tem como norte a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito. E uma das coisas que eu fiquei pensando é que, de fato, essa comunhão, como ponto de partida, deveria nortear as nossas ações dentro e fora da igreja.
Nós precisamos aprender, irmãos, a compartilhar a nossa fé uns com os outros. Precisamos aprender a compartilhar a fé com as pessoas de fora. E também aprender a compartilhar o que temos, para atender as necessidades dos irmãos. Eu fico, sinceramente, eu fico assim, eu me alegro, irmãos, quando nós estamos juntos. Sexta-feira passada eu perdi, hein? Puxa vida, não pude estar com vocês, mas irmãos, como essa união, esse companheirismo, esse estar juntos, esse caminhar juntos, como isso alegra o meu coração. Porque eu reconheço pelas Escrituras o valor que isso, o peso que isso tem entre nós. Como isso é importante. E nós precisamos, tem aqui uma lição importante. Nós precisamos aprender a compartilhar a nossa fé, não só conosco, com os de dentro, mas também com os de fora. Nós precisamos ser, nesse ponto, eu fiquei pensando, uma igreja relacional. Uma igreja que desenvolve relacionamento com Deus, uns com os outros. Uma igreja que desenvolve relacionamento com os de fora. Uma igreja que partilha a sua fé. Uma igreja que partilha o seu amor. Uma igreja que compartilha da sua alegria. Uma igreja que compartilha da sua tristeza, do seu choro, das suas frustrações. Nós precisamos aprender a desenvolver. Isso é comunhão, irmãos. Eu sei que é uma realidade muito mais profunda e uma base bíblica para isso. Primeira carta de João, no capítulo 1, verso 1 ao 3. O apóstolo João, depois você pode anotar e ler durante a semana. Ele vai afirmar essa realidade. E por fim, eu quero encerrar encorajando vocês a permanecerem firmes no ensino e na comunhão uns com os outros. Amém? Que essas marcas, nós vimos duas, vamos ver as outras duas na próxima semana, sejam encontradas em nós, num nível cada vez mais profundo. Amém? De estudarmos cada vez mais a palavra, seja no pessoal, no coletivo, de estudarmos mais, de termos mais fome e sede pela palavra de Deus, de desenvolvermos comunhão a partir do ponto comum que nós temos, a fé no mesmo Deus. E quais os impactos que isso gera em nós e através de nós. Que sejamos, irmãos, uma igreja dedicada ao ensino fiel, ao ensino e fiel no testemunho sobre Jesus nesse mundo. Que cada oportunidade, eu tenho procurado viver assim nesses últimos tempos, irmãos. Cada oportunidade seja aproveitada por nós ao máximo para testemunharmos de Jesus. Que não seja apenas um entusiasmo lá do início da nossa conversão, lembra? Quando a gente creu em Cristo, quando a gente entregou a vida para Jesus e a gente queria falar para o mundo inteiro que a nossa vida agora pertence a Ele. Lembra disso? Que isso não seja apenas um fato do passado, mas que cada chance, que cada oportunidade que você tem no seu contexto real, você fale do amor de Jesus para as pessoas. Lembrando que tudo que nós aprendemos precisa ser compartilhado com as pessoas, irmãos. Os ensinos da fé foram revelados e registrados para serem compartilhados. Foi isso que Jesus e os apóstolos fizeram. Quando nós olhamos para o retrato da igreja aqui no seu nascimento, nós descobrimos uma comunidade de discípulos habitada pelo Espírito e movida pelo Espírito Santo. Como eu oro por isso, irmãos. Como eu desejo isso no dia a dia.
Que nós sejamos assim. Essa palavra de encorajamento que Deus está trazendo para você essa noite, que nós sejamos uma comunidade contagiante, uma comunidade que impacta o mundo ao nosso redor, porque de fato a presença do Espírito habita em nós. Que essa seja a nossa realidade, que nós sejamos movidos pelo Espírito, que ao buscarmos Ele, ao ouvirmos a sua voz, com sensibilidade, de fato a gente se posicione, coloque os pés no chão, na estrada, e avance obedecendo a palavra de Deus, que nós sejamos uma igreja que se dedica a esses exercícios essenciais, irmãos, que contribui para a nossa formação saudável, para o nosso desenvolvimento saudável, através do ensino dos apóstolos e da comunhão. Aqueles primeiros irmãos aprenderam que a fé cristã se desenvolve através de ações práticas. Eu falei aqui dias atrás, a fé só é fé quando nós vivenciamos. Quando nós de fato vivenciamos experiências que atestam a nossa fé. E são essas ações que tornam o evangelho mais concreto do que abstrato. Um evangelho que se revela por meio de pessoas reais e ações práticas e reais, que foram visualizadas também por aqueles que estavam fora, só observando o que estava acontecendo lá dentro. É aquilo que acontece comigo e com você no dia a dia, no nosso contexto real. As pessoas estão ao nosso lado só de butuca. Elas estão nos observando para ver, para atestar de fato, de verdade, se nós somos discípulos de Jesus. E o resultado disso nós veremos na próxima semana. Amém? Feche os seus olhos por um instante. As pessoas que vão nos acompanhar, vão acompanhar principalmente a mensagem, a palavra de Deus pelo canal do YouTube e outras plataformas, que você seja encorajado e abençoado pela palavra de Deus. Nós aqui